Nossa saudação fraternal aos nossos pastores Luiz e Sandra Pedroso, bem como aos demais pastores que cooperam no Ministério da Palavra nesta Igreja Batista Filadélfia. Saudamos também os demais membros, bem como e em especial os irmãos, as irmãs, os amigos, as amigas que nos dão a alegria de sua sintonia. Nossa lição de hoje, número 7, tem como título A Constituição do Homem, Informações Bíblicas. Não só o tema, mas o conteúdo desta lição é tão extraordinariamente oportuna quão profunda. Responde uma série de indagações que todos temos sobre esses assuntos e sobre nós como criaturas de Deus. Seu autor, nosso conhecido e respeitável pastor José Tomás Rodrigues de Lima, que inicia com algumas interrogações. Que é o homem? Como podemos definir sua constituição? Ele, homem, é apenas um corpo físico animado por pensamentos e emoções, ou seja, equipado com mente e sentimentos? Observem, meus irmãos e minhas irmãs, estas são algumas das muitas perguntas que os homens têm formulado e que têm atravessado os séculos e milênios. René Descartes foi um filósofo e matemático francês que viveu entre os anos de 1596 a 1650 e que se preocupou com a sua existência física e emocional. É dele a célebre frase: penso, logo existo. Ora, é um questionamento muito polêmico e não vamos gastar nosso precioso tempo para procurar pelo em ovo. O fato é que o que nos interessa é a informação e respostas bíblicas para os questionamentos que o homem tem feito a respeito de sua constituição. Além de ser feito de carne e osso, muitos vasos sanguíneos, cartilagens, massas, etc, etc. Esta é a parte material e mecânica da sua existência. Há, entretanto, e nós temos conhecimento superficial, de que uma outra realidade nos faz mover, falar, ver, ouvir, sentir, e que são procedentes de uma realidade subjetiva. Com todo respeito, invocamos aqui algumas considerações do filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que viveu entre os anos 1724 a 1804, considerado fundador da filosofia crítica, sistema que procurou determinar os limites da razão humana. É dele a afirmação da existência em nós de realidades subjetivas e realidades objetivas. Nossa tentação é criticar esta posição, pois se é subjetiva, não pode ser conhecida objetivamente. Lê do engano. Os nossos sentimentos interiores podem, sim, ser conhecidos através das nossas obras, reações pessoais, inteligência, produções literárias e científicas, etc, etc. A salvação é uma realidade subjetiva e que se torna objetiva pela mudança de mente, ações, palavreado. A fé, por exemplo, é uma realidade subjetiva, mas a conhecemos por suas obras. Bem, cremos que o pastor Lima faz uma boa provocação em que só encontraremos respostas através do estudo desta lição. Em que pese a complexidade do assunto, sigamos a narração deste tema através de alguns dados bíblicos que podem nos levar a um razoável nível de compreensão, sem negar que ele encerra alguma dose de complexidade, com destaque à questão da dicotomia ou tricotomia, isto é, o homem é composto por duas ou três partes. Como ponto número 1, vamos ver a dimensão corpórea. A primeira percepção que temos do homem é a sua parte corpórea, porque ela é visível e mensurável. Afinal, podemos percebê-lo com os nossos órgãos sensoriais, tocar nele, distinguir suas características fenótipas
E quando não conseguimos identificá-lo, temos os equipamentos médicos eletrônicos que nos dão informações sobre a conduta da materialidade do nosso físico. Mas antes de todos esses aparatos médicos científicos que a ciência dispõe, temos a Bíblia que nos informa sobre o corpo humano. Se não, vejamos. Ponto A. O corpo humano é obra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus fê-lo quando criou o universo. E essa máquina, corpo humano, é algo extraordinário, cujo funcionamento se constitui até aos nossos dias um desafio para o cientista pesquisador, pois a medicina, com todos os seus avanços, ainda não consegue explicar todos os segredos do corpo humano. B. Lamentavelmente, por causa do pecado, nosso corpo físico ficou sujeito a toda sorte de fragilidades, inclusive a morte, considerada pelo apóstolo Paulo como sendo o salário do pecado, e está lá registrado em Romanos capítulo 3, versículo 23. C. Nosso corpo, em que pese a sua fraqueza, deve ser o templo do Espírito Santo, registrado em 1 Coríntios capítulo 6. Ao contrário do que ensinava a filosofia grega, o corpo não é mau em si, pois foi criado por Deus. Observem que a Bíblia não apoia o endeusamento do corpo, entretanto reconhece o valor da corporeidade do homem, razão porque o cristão deve cuidar do seu corpo e não o contaminar com aquilo que pode degradá-lo ou violentá-lo. Confira lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17. D. E o mais importante, uma vez considerado o corpo concedido ao homem, haverá a ressurreição corpórea para o crente em Jesus, o que será uma transformação para um corpo glorioso, e não mais destrutível ou sujeito à corrupção. Está registrado isso lá em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Ponto número 2. A dimensão mental e emocional. Aqui começam as grandes discussões e divergências, pois a rigor não se pode dividir a natureza constitutiva do homem, tal como faz o açougueiro quando separa as diversas partes de um animal. Nossa base para esta afirmação está calcada no conceito bíblico, a partir da teologia hebraica, que nos dá uma ideia de um ser unitário, ou seja, corpo, alma e espírito formam um complexo. Repito, corpo, alma e espírito formam um só complexo. E a informação bíblica nos apresenta o seguinte quadro. Letra A. Às vezes, a alma significa o elemento não físico ou material do homem. Ouçam o que a Bíblia nos diz, que Deus soprou no homem o fôlego da vida, nefesh, mas diz também que o espírito, ruach, volte a Deus que o Deus. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Em alguns textos, essa referência ruach, espírito do homem, corresponde àquele elemento, por assim dizer, mais elevado, mais nobre do homem. Por isso que muitas vezes são empregados alternativamente. Vejam e leiam lá as seguintes referências. Se você não conseguir anotar, depois pode se comunicar conosco que nós vamos passar por escrito para você. E as referências estão no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 8. Livro de Salmos, capítulo 42, verso 6. Evangelho de João, capítulo 12, verso 27. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 23. E o Evangelho de Lucas, capítulo 23,
versículo 46. De modo que, com sua alma, o homem pode engrandecer a Deus e também com seu espírito alegrar-se em seu Salvador. Está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 47. Essa linguagem é, sem dúvida, em nível de emoções, entretanto, numa experiência profundamente espiritual. Por isso, Paulo fala de cânticos espirituais. Confira lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Ponto número 3. A dimensão espiritual. Nós estamos entrando na natureza religiosa do ser humano. É justamente aqui, neste ponto, que o homem se diferencia, além de outros aspectos, tais como inteligência, autoconsciência, personalidade, etc. Como um ser dotado de um elemento da maior importância e significado, o homem tem um espírito, ruach em hebraico, pneuma em grego. Vamos para algumas informações bíblicas a este respeito. Letra A. A palavra que designa esse espírito, entre aspas, chama-se de sopro divino. Foi concedido somente ao ser humano esta qualidade que o projeta como elemento mais elevado e se constitui como meio comunicante com o Criador. Mas nenhum outro ser criado foi dado a esta característica. Letra B. De modo que o espírito do homem, entre aspas, é o elemento constitutivo de sua natureza e que somente através dele o homem pode estabelecer comunhão com Deus. Outro destaque. É com o espírito que de fato devemos adorar o Criador. Letra C. Por causa do pecado, o espírito humano está morto, mas não é o fim, pois pode ser reavivado. Confira lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que eu leio aqui agora um trecho. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Letra D. Aqui temos falado sobre 3 realidades fáticas que compõem o ser humano: corpo, alma e espírito. Disso depreende que temos uma visão holística do homem como ser. Todavia, não é um fato tripartite quanto ao tempo. Neste sentido, o conceito de um ser unitário é muito importante. Note bem, sensações corpóreas geram sentimentos na alma e afetam, inclusive, a vida espiritual. Também o inverso é uma realidade, isto é, problemas emocionais ou espirituais podem afetar o corpo. Confira lá em Salmos capítulo 32, versículo 3. Concluindo, uma só é a verdade. Todo o nosso ser deve ser consagrado ao Senhor. Isto corresponde ao que Deus havia dito ao seu povo já na antiga aliança e reafirmado por Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Confira lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe a todos. Amém.